A filosofia da ciência é um campo de estudo focado em compreensão, questionamento e aprimoramento dos processos e métodos científicos, buscando sempre garantir o conhecimento para que o trabalho científico ocorra da melhor forma, proporcionando uma base que seja absolutamente confiável. No final do século XIX, após a implantação de políticas públicas na área da saúde, surgem os primeiros laboratórios de análises clínicas, uma ação combinada para o tratamento e prevenção das doenças causadas pela contaminação. Os profissionais que trabalhavam nessa área eram chamados de práticos de laboratório, que aprendiam o trabalho com o acompanhamento de médicos. As análises clínicas são um conjunto de exames com a finalidade de verificar o estado de saúde de um paciente ou investigar doenças. O processo é feito através do estudo do material biológico colhido do paciente, como por exemplo sangue, urina, saliva, fezes, esperma, fragmentos de tecido, líquido sinovial, pleural, líquido cefalorraquidiano, pus e etc. Os laboratórios analisam cada amostra em uma área diferente, dependendo do material coletado ou suspeita clínica que pretendem investigar, pelas fases das análises clínicas. São elas: pré-analítica, analítica e pós-analítica. Fase pré-analítica. A fase pré-analítica diz respeito às etapas iniciais que antecedem a análise laboratorial. Indicação do exame, escrita da receita, preparo do paciente, procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e preparo da amostra. O cuidado na realização dos procedimentos de coleta, armazenamento e transporte das amostras tem relação direta com a qualidade do resultado oferecido pelo laboratório. Fase analítica. A fase analítica, segunda fase dos exames laboratoriais, como o próprio nome sugere, é dedicada à análise do material coletado. Nesta fase, os colaboradores do laboratório iniciam o processo de análise de acordo com o sistema analítico empregado, os procedimentos operacionais padrão, do equipamento e do método, além do método de controle adotado, como o controle estatístico dos processos. Ainda que muitas vezes as análises sejam facilitadas pela tecnologia e automação, o trabalho dos profissionais é indispensável para garantir a qualidade e a segurança dos resultados. Fase pós-analítica. A fase pós-analítica, última etapa dos exames laboratoriais, inclui a verificação das análises realizadas na fase analítica, o envio dos resultados ao médico e, por fim, a tomada de decisão. Depois da análise e liberação por parte dos especialistas do laboratório, os dados levantados são utilizados no laudo do paciente, que também deve indicar as situações nas quais a análise foi realizada. O farmacêutico precisa ter o cuidado com os descartes de resíduos laboratoriais. Esses resíduos são considerados aqueles que possuem produtos biológicos ou representam perigo à saúde pública e ao meio ambiente. O plano de segurança aos resíduos biológicos é para minimizar a contaminação, abolir os riscos à saúde e ajudar na proteção do meio ambiente. Esses procedimentos são feitos através de resíduos perfurocortantes. Estes resíduos devem ser armazenados em embalagens próprias, descartáveis, etiquetados conforme a resolução. São considerados perfurocortantes agulhas, seringas, ampolas, vidrarias quebradas, entre outros materiais dessa natureza que estejam contaminados. No dia da coleta, o material deve ser entregue com um formulário de acompanhamento de resíduos para descarte. Resíduos químicos. Estes resíduos devem ser armazenados em embalagens próprias, etiquetados conforme a resolução nas seguintes condições. Reagentes químicos líquidos devem ser acumulados em garrafas ou galões, conforme sua composição, lembrando que não se deve encher completamente a embalagem, no máximo cerca de 80%. Reagentes sólidos. Medicamentos devem ser descartados em sacos plásticos brancos. Deve-se ter o cuidado de separar todas as embalagens descartáveis no lixo comum, como papelão, plástico e metal, descartando apenas blister, cápsulas, líquidos e etc. O modo como a sociedade se comporta pode ser fator determinante para descobrir doenças e a forma como elas se propagam. E estudando diversos aspectos da vida social em diferentes culturas e sociedades humanas, a antropologia exerce um papel de elo entre a área da saúde e o ser humano. A atuação dos farmacêuticos está diretamente relacionada com o estudo e o diagnóstico do paciente. O mesmo também interpreta laudos e pareceres, realiza procedimentos como a coleta e também assina laudos realizados, constando obrigatoriamente seu registro profissional. Outra área de responsabilidade no laboratório
é a área de biossegurança. O farmacêutico supervisiona através dos protocolos implementados, controle e prevenção de riscos biológicos, como o uso adequado de equipamentos de proteção individual e a adoção de boas práticas laboratoriais. Hoje, cerca de 70% dos resultados diagnosticados pelos médicos são apurados através dos exames feitos pelo farmacêutico e pelos seus técnicos. As análises clínicas, na estratégia de saúde familiar, geralmente se referem a avaliações com a equipe multidisciplinar, ajudando a compreender a causa das doenças, sejam elas psicológicas ou genéticas, para ajudar a promover um tratamento primário com o objetivo de oferecer um atendimento integral que impacte positivamente na relação de saúde coletiva. Isso pode envolver a identidade de dinâmicas familiares, comunicação, conflitos e riscos de recorrência em relação à vida reprodutiva da família. O profissional clínico precisa oferecer o atendimento humanizado através do afeto e cuidado. A confiabilidade do paciente não limitará as informações necessárias no projeto. O genograma e o ecomapa possibilitam que todos os padrões de relações familiares sejam abordados de uma forma mais abrangente, a fim de entender melhor o processo saúde-doença. Enquanto o genograma identifica as relações e ligações dentro do sistema multigeracional da família, o ecomapa identifica as relações e ligações da família e de seus membros com o meio e a comunidade onde habitam. O farmacêutico atua em diferentes serviços destinados ao paciente, à família e à comunidade, visando a prevenção e resolução de problemas da farmacoterapia, ao uso racional de medicamentos, a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Alguns serviços farmacêuticos dentro das análises clínicas são solicitar exames laboratoriais com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia, acompanhar a eficácia do tratamento farmacoterapêutico e avaliar resultados de exames clínicos laboratoriais. O exame de análises clínicas pode ser realizado pelo farmacêutico, sendo ele um profissional legalmente habilitado. Esse modelo se aplica à saúde pública no Brasil. Ela tem como objetivo oferecer a atenção ao acesso da saúde de forma igualitária, se responsabilizando ao cuidado e garantindo que o indivíduo tenha acesso à saúde mental, física e social. O Ministério da Saúde é o órgão que regulamenta as ações do SUS, em níveis federais, estaduais e municipais, como também estabelece diretrizes para um atendimento padrão em todo o Estado Nacional. Somado ao modelo participativo da saúde coletiva, estabelece ideias para o cuidado de modo multidisciplinar, a assistência com o cuidado produzindo políticas mediante a identificação dos determinantes sociais de saúde do paciente, visando oferecer ações integradas para a população. O cuidado da saúde coletiva nas análises clínicas é o planejamento classificado para o monitoramento ao controle de doenças, principalmente na prevenção da população. A área laboratorial pode se relacionar com a saúde coletiva das seguintes formas: rastreamento e diagnóstico em larga escala. As análises clínicas são usadas em programas de rastreamento para identificar doenças em estágios iniciais e fornece tratamento precoce, contribuindo para a saúde da população. Vigilância epidemiológica. Os dados das análises clínicas podem ser usados para monitorar a prevalência de doenças em uma comunidade, identificar surtos e planejar intervenções de saúde pública. Políticas de saúde. Com base em resultados de análises clínicas, as autoridades de saúde podem desenvolver políticas e programas de saúde direcionados a grupos de alto risco ou necessidades específicas da população. Promoção à saúde. Os resultados das análises clínicas podem ser usados para educar a população sobre a prevenção de doenças e a adoção de estilos de vida saudáveis. Avaliação de programas de saúde. As análises clínicas são usadas para avaliar a eficácia de intervenções de saúde coletiva, como campanhas de vacinação, programas de triagem e estratégias de prevenção. Atuação do farmacêutico na saúde coletiva. Ele corresponde na abordagem que busca tornar os serviços mais acolhedores, atenciosos e centrados no paciente. Isso não envolve apenas a prática técnica na análise de exames. Isso inclui serviços mais acessíveis e personalizados para os pacientes que necessitam de testes, diagnóstico e tratamento. Ela engloba as atividades de coordenação, articulação, negociação,
planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria dos serviços prestados. Segundo o Programa Nacional de Controle de Qualidade, cerca de 70% dos diagnósticos de doenças se devem aos resultados gerados pelos laboratórios de análises clínicas. Nesse contexto, o farmacêutico, sendo um profissional que possui competência para atender às demandas dos laboratórios de análises clínicas, através de seus conhecimentos técnico-práticos, contribui diretamente nos processos que envolvem o diagnóstico laboratorial de doenças com mais precisão, em conjunto com a sua equipe de saúde. Ajudam a transmitir a veracidade dos resultados. A atuação da área de análises clínicas tem promovido uma contribuição expressiva para o diagnóstico. Nesse segmento, o responsável técnico e sua equipe lidam diretamente com o paciente. Nesse momento, o profissional precisa oferecer um atendimento acolhedor e interpessoal, mas com qualidade em questões de estrutura ética. O modelo humanizado observa o cuidado não somente no modelo biomédico, ele concentra na integralidade do enfermo, a fim de minimizar a doença e, por fim, alcançar o bem-estar do paciente, de maneira satisfatória. Afinal, o acolhimento ajuda a evitar conflitos, cenários violentos e desrespeitosos entre os envolvidos, reduzindo dessa forma as ocorrências de eventos negativos e estressantes. Estamos aqui com o nosso professor José, o nosso entrevistado do setor de análise clínica. Tudo bom, professor? Bem, boa tarde. No primeiro momento, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, se apresentasse para a nossa entrevista, antes da nossa entrevista começar. Então, me chamo José Vitorino, sou farmacêutico formado, generalista e tenho mestrado em Ciências Biofísicas pela UFRJ e estou em curso de doutorado também pela UFRJ e atuo tanto em laboratórios de análises clínicas, sou no laboratório de citogenética do Rio, quanto também na área de pesquisa e aulas do curso técnico de patologia clínica, análises clínicas. Muito bem. Vamos estar começando com a nossa primeira questão. Nós gostaríamos de saber qual é a atuação do farmacêutico na realização dos procedimentos diagnósticos da análise clínica. Sim, perfeito. O Conselho Regional de Farmácia ele é o responsável pelas análises clínicas, então a atuação do farmacêutico é ampla na área, tanto quanto com chefia e coordenação de laboratórios, parte regulamentar, assim como em análises. Hoje em dia, a patologia na análises clínicas é dividida entre a função técnica e do analista. E o analista ele não é só o responsável pelo plantão, ou o analista ele não é só o cara que vai ficar lá pelo lado, o analista está ali na função de diagnóstico, de analisar cada amostra, de dar suporte técnico e científico para os técnicos, estar lidando diretamente com o médico para poder tirar as dúvidas, ter abrangência maior participação no laboratório de análises clínicas, maior integração com as funções do hospital. Hoje em dia, o conceito de saúde em geral é de uma única saúde, então os médicos têm muito mais contato com o laboratório clínico, ele é parte fundamental do diagnóstico e do prognóstico do paciente. E qual é a importância desse setor na questão do atendimento com o paciente? Então, como eu disse, hoje as análises clínicas elas fazem fundamental. O suporte de diagnóstico clínico é o que vai ajudar a dar base no tratamento, no curso da estadia do paciente no hospital. Então, hoje não só a gente vai atender o exame do paciente, como a gente tem muitas vezes o atendimento com o próprio paciente, contato principalmente nas fases pré-analíticas, de coleta, de informação de exames. Muitas vezes nós acabamos passando mais informações sobre os exames do que o próprio médico. O médico ele tem outras atribuições, tem que se ligar não só nos exames complementares, mas também em tratamento e passar o caso clínico do paciente. Então, nós acabamos tendo um contato maior de dúvidas de diagnósticos, de preparação do paciente. Como que o senhor agiria para contribuir no atendimento humanizado para esse paciente? Então, como eu disse anteriormente, hoje em dia o conceito de saúde é o One Health, é uma saúde para todos. E a gente busca essa humanização do atendimento. Aqui a gente pode dividir em duas partes. Em muitas oportunidades, a gente tem a ideia que a análise clínica ela tem que ser mais fria, ter menos contato com o paciente. Mas a humanização ela parte desde o início pré-analítico, que é aquela ideia de eu vou tratar o paciente da melhor forma possível, eu vou entender que o paciente, ele tanto no laboratório ambulatorial quanto no hospitalar, ele não está ali porque ele não tem nada para fazer em casa. Se ele vai ali, ele
está buscando uma melhor saúde. Então a gente tem que ter toda a compreensão, todo o entendimento de que eu tenho o melhor cuidado. E nas fases analíticas e pós-analíticas, embora a gente não tenha o contato direto com o paciente, a gente tem uma obrigação moral e ética de fazer ali a melhor análise, de não restar nenhuma dúvida, de todos os procedimentos serem o mais perfeitos possíveis. A gente gosta sempre de brincar que é fazer como se estivesse fazendo para a nossa mãe. A nossa mãe a gente sempre vai fazer com mais carinho. Então, assim, cuidar da amostra do paciente, do resultado do paciente, com o maior profissionalismo, o maior cuidado possível, porque é uma vida que está sendo confiada nas nossas mãos. Então, o senhor afirma que o processo de humanização é um positivo para a recuperação do paciente? Lógico, com certeza. A gente não está lidando com números, a gente está lidando com vidas. E qualquer erro, qualquer falha ou qualquer mecanização do processo, a gente está prejudicando uma vida. Aqui não seja um prejuízo direto, não estou diretamente prejudicando, mas indiretamente. Eu não posso tratar com número vidas, porque ali é o amor de alguém, é o carinho de alguém, então a gente tem que ter esse respeito. Entendi, professor. Sobre a promoção de saúde, como é que a análise clínica pode contribuir positivamente? Então, promoção de saúde, quando a gente tem essa ideia de promover, a gente pensa em palestras, em estudos, e além dessas informações, que é bem positiva e que é muito bem trabalhada, a ideia de popularização, de diagnóstico, ajudar ao entendimento do paciente, não a interpretação, mas o entendimento, passar o melhor quadro, isso também é promover a saúde. Então a gente está todo o tempo tentando deixar o paciente o mais informado possível e a grande população também integrada, tanto realizando seus exames de saúde. Hoje em dia a gente entende que se você tem exames preventivos, você tem um ganho imensurável de saúde. A atenção básica hoje em dia é muito bem vista, muito bem quista, porque é o preventivo, e a gente consegue passar informações, ensinamentos para essa grande população. Muito obrigada pela sua citação sobre nossas perguntas. E para finalizar, a gente gostaria que você contasse uma experiência sobre a parte da biossegurança e que citasse também essa parte de pré e pós protocolos que devem ser seguidos dentro do laboratório, por gentileza. Perfeito. Segurança é o mais importante para todos. A gente tem que entender que, além de promover a segurança para o paciente, nós temos que nos proteger. Então, eu acho que a grande preocupação, principalmente do pré-analítico, é a gente ter a noção de que eu não estou usando o meu jaleco para eu ficar bonito, para eu tirar foto, eu estou usando meu jaleco, luva, touca, máscara, todos os meus EPIs, para eu não levar nenhum dano ao paciente e principalmente para me proteger de qualquer dano. A gente está lidando com pacientes que muitas vezes têm algum quadro contagioso, algum agravo de saúde, então a gente não quer nem prejudicar ele e nem nos prejudicar, porque nós também vamos, dentro do final de plantão, ter contato com a grande população, então a gente tem que ter todo aquele cuidado, uma higienização perfeita, que começa desde antes de chegar ao laboratório até o final do plantão. E nas análises, nas fases analíticas e pós-analíticas, um mesmo cuidado, a proteção com nós profissionais e os nossos colegas de trabalho. Quem trabalha bem vai trabalhar seguro, e não só você, mas toda a sua equipe. Uma coisa que é importante para o farmacêutico entender, que às vezes fica perdido, é que lá nós estamos como líderes, estamos como coordenadores, mais importante, estamos como exemplo. Se nós queremos que os nossos técnicos, nossos colegas trabalhem bem, é a melhor forma de nós trabalhando bem. E agora, numa situação... Bom, a gente consegue ter dados que os profissionais que usam todos os APIs, todos os cuidados, tendem a não ter tantas doenças infecciosas, ou ter uma vida de trabalho muito mais segura, muito mais longa. Hoje em dia temos grandes protocolos de segurança, mas é comum ainda, infelizmente, a gente tem muitos profissionais das análises clínicas precisando entrar em protocolos de prevenção de HIV, de pós-exposição por furo ou por falta de uso de API. Então, nós, nas análises clínicas em geral, que estamos atuando, temos essa preocupação muito grande, e isso é questão de auditoria e certificações para montar o API para a nossa segurança. Muito
obrigada, professor José. Nós estaremos encerrando agora a nossa entrevista. Te agradecemos por essa oportunidade, que também fui aluno do senhor. Fico muito contente de estar retornando aqui, né? Elevando o nível profissional e te agradecer por essa oportunidade que o senhor teve de tempo para poder separar para a gente aqui. Eu que agradeço o carinho de vocês e imensamente, ainda mais por terem me procurado para falar da minha vida profissional fora da escola, que é muito importante. Muito obrigado, bom dia.